E nós temos falado que muito do que nosso relacionamento com o próximo deve tratar diz respeito a ofensas e perdão. Porque se não houvessem ofensas, nós não teríamos problemas. Mas nós temos a carne em nós e vão existir ofensas. Então, em última instância, precisa sempre existir perdão. Porque o perdão é aquilo que liquida as dívidas que nós temos entre nós. Né? E muitas vezes as ofensas elas podem se tornar ou se tornam dívidas. E a forma de liquidar essas dívidas são o perdão bíblico. Né? É o perdão concedido, como nós vimos a semana passada, é o deixar para trás, é o que a Bíblia chama de esquecer. Quando Davi fala, dirigindo palavras a Deus, não te lembres da minha iniquidade, da minha mocidade. O que ele está dizendo não é, Senhor, apague da tua memória, porque ele sabia que isso era impossível. Deus não perde memória, Deus não apaga as coisas do seu próprio conhecimento, que ele é infinito e ele cobre todos os tempos e todas as épocas. Então, Deus não se esquece. Mas quando a Bíblia usa essa expressão, ele apaga, ele esquece, ele joga para trás de si, significa que ele não leva mais em consideração. E não levar mais em consideração tem vários aspectos práticos que nós falamos. É não mencionar, não considerar, não voltar a tratar, não fixar os pensamentos nisso. Por isso nós vimos em Filipenses 4:8 que nós devemos fixar os nossos pensamentos em tudo aquilo que é bom, agradável, de boa fama, e todas as características que nós lemos lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento das ofensas, porque uma das coisas que liga esses dois assuntos é a reconciliação. E nós temos aqui nessas três palavras, que talvez resumam muito bem aquilo que nós temos estudado, nessas três palavras, a prática do nosso relacionamento com o próximo e também com Deus. Nós somos ofensores, Deus nos perdoa e através do seu perdão nós temos reconciliação. Essa reconciliação se dá com o pagamento das nossas ofensas pelo sangue de Cristo. Ou seja, existe uma restituição, existe um pagamento. E esse pagamento, no caso do nosso relacionamento com Deus, é feito pelo sangue de Cristo. Ele mesmo proveu para si a reconciliação. O Deus proveu para si, através do sangue de Cristo, o meio pelo qual nós poderíamos ser reconciliados, perdoados. Então, essas três palavras, elas dizem muito a respeito do nosso relacionamento com Deus e dizem muito a respeito do nosso relacionamento com o próximo. E lá em Colossenses 3, eu não vou usar Efésios hoje, vou usar Colossenses 3, nós temos o que a gente pode dizer que é uma boa base para todo esse estudo. Eu falei de Efésios, que nós poderíamos inclusive decorar, gravar, viver aquilo. Nós temos aqui também em Colossenses, lembrando daquilo que eu falei, as cartas de Efésios e Colossenses são muito parecidas, ou são semelhantes em muitos aspectos. Paulo escreveu alguns trechos baseados nas mesmas verdades. E nós encontramos aqui, versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Então, ele começa dizendo, você tem uma condição, irmão, de eleito de Deus, de alguém que foi separado para uma vida diferente, e você tem que se vestir conforme o teu chamado. Nós não podemos andar nessa vida com roupas, espiritualmente falando, diferentes daquelas para as quais nós fomos chamados. Nós fomos chamados para viver como eleitos de Deus, santos e amados. E ele fala, então você se veste de entranhas de misericórdia
em 3 de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Várias características que nós poderíamos colocar em volta disso aqui. A gente poderia traçar aqui como se fosse um balão e dizer que o que vai contribuir para que isso funcione. Misericórdia. Misericórdia. Humildade. Então são frutos do Espírito que devem existir na nossa vida e contribuem com tudo isso. Se eu não sou humilde, eu provavelmente vou ofender as pessoas mais do que, por assim dizer, muito mais do que de forma descuidada. Eu vou fazer isso muitas vezes porque eu não sou humilde. Se eu não sou humilde, eu não sou humilde, talvez eu não vá perdoar. Eu vá considerar que uma determinada ofensa contra mim foi grave demais. Enquanto que essas características vão nos ajudar. Nós temos mansidão, que sempre ajuda a não ofender, ajuda a tratar ofensas. E por aí vai. O versículo 13 é o centro de todo esse texto aqui, porque vai nos dizer: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, versículo 14, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então existe um fruto do Espírito que está aqui no topo desse balão, que faz com que isso funcione, que é o amor que nós recebemos, que foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, como diz Romanos 5. E a paz de Deus, versículo 15, para a qual fostes, ou também fostes chamados em um corpo, a paz que deve existir na igreja, porque nós somos juntos chamados para sermos um corpo, ou o corpo de Cristo, domine em vossos corações e sede agradecidos. E eu creio que existe mais uma característica que ajuda muito a que tudo isso funcione, que é a gratidão. E aí eu, fazendo um resumo daquilo que nós já vimos, eu faria a seguinte pergunta: qual é a nossa motivação para perdoar? Qual é a razão, quando eu falo motivação, quer dizer, qual a razão pela qual eu devo perdoar? Porque Cristo nos perdoou. Tá certo? Podemos colocar aquele tipo de pergunta que é sempre difícil de responder, porque eu quero quase que vocês entrem na minha cabeça e respondam aquilo que eu estou pensando, né? Tá certíssimo, porque Cristo nos perdoou. Então, quando eu penso em perdoar alguém, o que deve estar na minha cabeça? Eu estou fazendo isso em obediência a Cristo. Ponto. Irmãos, guardem isso. Nossa motivação para perdoar alguém, como o irmão Newton bem colocou aqui, é porque Cristo nos perdoou e Ele nos manda que perdoemos os outros. E se nós não cumprirmos isso, nós estamos em desobediência. Então essa é a nossa motivação. Quando eu enfrento uma situação onde eu falo assim, eu não tenho vontade de perdoar, nós podemos ser claros aqui. Não é a vontade nossa que dirige o nosso trabalho e o nosso tratamento de problemas. O que nos conduz é a obediência a Cristo. Não é a vontade ou não, então eu falo assim, puxa, hoje eu não estou com vontade de perdoar determinado irmão, vamos esperar alguns dias e talvez eu fique com vontade. Talvez aí eu fique menos chateado, eu fique menos triste com tudo que aconteceu, e aí sim eu consigo perdoar. Nós estaríamos baseando nos nossos sentimentos o nosso perdão. Em nenhum lugar das Escrituras nós vamos encontrar essa instrução. Em nenhum lugar nós vamos encontrar a instrução de, olha, então, dependendo da ofensa, você fique sem perdoar por um tempo, você procure superar aquilo e depois você vai e diga que perdoa seu irmão. Nós não encontramos essa instrução. O que nós encontramos é, em obediência a Cristo,
nós perdoamos. Isso precisa existir em nós. E aí, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre reconciliação. E reconciliação envolve, né, a gente pode dizer assim, ela se associa à restituição. E aqui a gente tem que ser bem cuidadoso, e eu vou falar disso no próximo estudo também. A gente tem que ser bem cuidadoso porque se nós olharmos para isso aqui de uma maneira muito fria, nós vamos falar assim, então tá bom, então está dizendo que para eu perdoar alguém eu preciso que ele me restitua o que me ofendeu. Então, dependendo do que ele fez, eu fico esperando ele pagar e aí eu falo assim, ok, está perdoado. Não é isso. Mas nós vamos ver que quem ofende precisa se preocupar com isso. Para o lado que foi o ofensor, nós temos que avaliar se existe alguma oportunidade de restituição e deve estar em nós o desejo de fazer isso. Embora quem perdoa não deva esperar e não deva olhar para a restituição. Então aqui nós estamos falando de algo muito prático que Deus deixou na sua lei, para o seu povo, inclusive, como instruções. A gente vai falar um pouco mais nessa manhã. E nós vamos ver, né, se o tempo nos permitir, 5 coisas que envolvem a reconciliação. Nós vamos ver que a reconciliação ela é composta por, primeiro, arrependimento. Toda a reconciliação começa com arrependimento. Embora eu possa perdoar alguém que não esteja arrependido, mas quando existe reconciliação plena, o ofensor precisa estar arrependido. Uma segunda coisa, confissão. Então, eu confesso. Quando eu peço perdão para alguém, estou confessando. Estou falando, irmão, me perdoa porque eu te falei algo que eu não deveria. E a confissão só pode vir depois que houve arrependimento. Eu não posso falar de uma coisa que não é verdade. Eu não posso confessar, falar assim, irmão, me perdoa porque eu fiz tal coisa, se dentro de mim mesmo eu estou pensando, nem deveria estar falando isso, porque, tá bom, vou falar porque alguém quer ou a igreja espera isso de mim. Não é isso que nós devemos fazer. Em terceiro, vem a restituição, aquilo que pode ser restituído, então nós devemos fazer. Nós vamos ver em quarto lugar, a gente já viu um pouquinho, que a reconciliação deve preceder a nossa adoração. E em quinto, que nós devemos tomar atitude para a reconciliação, independente de qual for o nosso lado. E aqui deixa eu ser claro mais uma vez, nós vamos falar um pouco mais sobre quem ofende tratando com quem foi ofendido. Mas quem foi ofendido deve perdoar independente de tudo isso. Independente de tudo isso que nós falamos. Aí nós vamos explorar um pouquinho isso juntos, eu creio que vai ficar mais claro para os irmãos. Então nós vamos começar lá no Salmo 51, conhecido nosso. Quando Davi pecou contra Deus e foi repreendido por Natã, pecou com Betseba contra Deus, pecou contra o seu marido, né, que ao fim, inclusive, foi morto por causa do pecado de Davi. Nós começamos com um verdadeiro arrependimento. Então a reconciliação aqui, partindo de quem foi o ofensor, parte de verdadeiro arrependimento. Irmãos, aqui para nós, o estudo de hoje deve ficar concentrado, né, na nossa mente no como deve ser a nossa conduta quando nós ofendemos alguém. Tá bom? Então é isso que eu estou querendo aqui. Estou sendo um pouquinho repetitivo, porque nós falamos na semana passada muito de como deve ser a nossa conduta quando eu sou ofendido. E nós começamos na introdução de hoje repetindo isso. Quando eu sou ofendido, em obediência a Cristo, eu perdoo. Ponto. Quando eu ofendo, eu tenho alguns passos que vão me ajudar a me levar à reconciliação. O primeiro deles é um arrependimento sincero. E o arrependimento, nós sabemos, é o ato interno com
de desejo de mudança e de apagar aquilo que aconteceu. Então, nós lemos assim quando Davi se dirige a Deus no versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Irmãos, esses 3 versículos, eles talvez representem algumas, ou talvez um dos trechos das Escrituras que melhor explique para nós o que é um arrependimento sincero. E eu creio, talvez alguns irmãos vão reconhecer isso junto comigo, e eu vou reconhecer aqui que muitas vezes esses versículos têm me ajudado a expressar o meu arrependimento diante de Deus, a expressar o como eu estou arrependido, porque ele fala de muitas coisas que dizem respeito a um arrependimento sincero. A recorrência ou recorrer à misericórdia de Deus e à sua benignidade, nós recorremos a Ele. Nós temos o profundo desejo de apagar as nossas transgressões do passado. É como se nós disséssemos: Senhor, eu gostaria que nunca tivesse acontecido isso. Eu gostaria que isso jamais tivesse acontecido. Apaga, por favor. Eu suplico, apaga aquilo que aconteceu, porque eu gostaria que nunca tivesse acontecido. Aliás, me ajuda a que nunca mais aconteça. Isso é verdadeiro arrependimento. E qualquer reconciliação da parte do ofensor começa com esse passo. Da parte do ofensor, seja contra Deus, como Davi fazia aqui, como eu disse, muitas vezes nós fazemos. São palavras que nos ajudam muitas vezes a confessar a nossa transgressão diante de Deus. Começa com arrependimento. E quando nós tratamos com o nosso próximo e nós ofendemos, entendemos que ofendemos, puxa, falei algo que não deveria, fiz algo que não deveria, a minha carne, meu velho homem me levou a fazer algo, e quando eu falo na terceira pessoa parece que eu estou fugindo da responsabilidade, mas não é assim. Eu fiz algo que eu não deveria ter feito. O primeiro passo é um arrependimento. Eu não gostaria que tivesse acontecido, quero apagar a minha transgressão. O versículo 2 diz: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Isso só Deus pode fazer. Nós estamos falando da reconciliação com o próximo. Eu não posso chegar para o próximo e falar assim: lava-me da minha iniquidade. Eu posso falar assim: olha, perdoa essa iniquidade que eu fiz contra você. Perdoa, por favor, porque não deveria ter feito. O versículo 3 já entra um pouquinho no aspecto da confissão. Porque ele fala assim: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E nós vamos falar um pouquinho adiante, mas irmãos, uma das coisas que nós mais encontramos é dificuldade na confissão quando se trata de um problema. Quando nós tratamos de um problema, nós muitas vezes temos dificuldade de confessar. E veja como Davi confessa aqui. Deixe-me ser claro, né? Ele não usa nenhum tipo de desculpa ou de amenizador quando ele faz a confissão dele. E nós somos muito propensos a fazer essas coisas. Davi não fala assim: Senhor, eu conheço as minhas transgressões, mas foi tão difícil, né? Eu poderia aqui, sem entrar muito no detalhe, mas eu poderia citar coisas que Davi poderia ter falado onde ele estaria errado e que seriam semelhantes ao que muitos homens fazem, muitos crentes fazem. Senhor, eu conheço as minhas transgressões, mas foi tão difícil quando eu estava naquele terraço e vi Betseba se banhando, resistir. Foi tão difícil, foi tão algo que estava tão fora do meu alcance.
ele não se justificou. Ele simplesmente disse: Senhor, eu conheço as minhas transgressões. E quando nós tratamos do nosso pecado contra o próximo, uma das coisas que eu creio que mais nós erramos é nisso, em querer amenizar a nossa confissão. Nós não falamos assim: olha, irmão, eu conheço a minha transgressão, eu sei que eu fiz algo errado contra você. Me perdoa. Nós muitas vezes vamos, me pegou num dia ruim e eu já estava ali, só para que você entenda, eu já estava numa situação difícil, já estava com o sangue mais quente, e aí aconteceu essa coisa e eu falei: então me desculpa. Nós não devemos ficar criando amenizadores ou desculpas. No versículo 4 diz: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal na tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. E nós sabemos aqui que o pecado de Davi não foi somente contra Deus. O que ele dizia, que ele destacava, que foi em primeiro lugar contra Deus. O nosso pecado é em primeiro lugar contra Deus. Quando nós somos ofendidos, quando alguém nos ofende, nós nunca temos o direito de falar assim: isso jamais poderia ter acontecido, não é justo que tenha acontecido contra mim, que determinada pessoa me ofendeu. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores, não é verdade? Nós somos pecadores. Se alguém me ofendeu, naquela situação específica, talvez até tenha ocorrido uma injustiça. Mas eu sou digno de que injustiças humanas aconteçam comigo porque eu sou injusto. E eu mereço condenação. Agora, Deus não. Deus é puro, santo. E qualquer ofensa contra Ele é algo que vai ser tratado e precisa ser tratado pelo sangue de Cristo. E não há outro meio de ser tratado. Então, Davi declara o seu pecado. No versículo 5 ele diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. E ele declara aqui que ele entende a situação dele, como ele carrega a iniquidade nele. E ele suplica então pelo perdão de Deus. O que nós estamos enxergando aqui? Arrependimento é um primeiro passo para a reconciliação. Ainda no Salmo 38, nós vamos encontrar muitas vezes aqui no livro de Salmos, confissões. E no capítulo 38 agora, nós encontramos o versículo 18, que diz assim: porque eu declarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. O arrependimento ele está associado à tristeza. Arrependimento envolve tristeza. É o ato de reconhecer o erro internamente em nós mesmos, diante de Deus. É o desejo de que aquilo seja apagado, de que aquilo seja deixado para trás. E é também o lidar com a tristeza por causa do pecado. A tristeza por causa do nosso erro. E aqui nós estamos falando de sentimento, nós estamos falando de um sentimento que a palavra de Deus vai provocar em nós, pelo seu Espírito, ou Deus vai provocar pelo seu Espírito em nós, através da sua palavra, quando nós entendemos que estamos errados. E se temos o Espírito Santo em nós, o pecado vai causar tristeza. E faz parte do arrependimento a tristeza. E é uma coisa para avaliação pessoal nossa. Mais uma vez, eu vou ser bastante cuidadoso aqui. Nós não avaliamos a tristeza do outro. Nós não avaliamos quando, se eu sou o ofendido e alguém vem pedir perdão para mim, eu falo assim: não está triste o suficiente ainda. Então não vou perdoar agora, se entristece um pouco mais e vem falar comigo depois, porque o que você fez foi muito grave, eu espero ver você mais triste do que você está. Não cabe a nós julgar isso. Agora, quando nós somos os ofensores, nós devemos avaliar a nossa tristeza. Devemos avaliar com sinceridade a nossa tristeza diante de Deus. Se o nosso pecado,
nós nos arrependemos dele contra o irmão ou contra Deus, e se nós entendemos, Davi fala aqui que ele vai se afligir, ele fala assim, olha, eu quero que esse pecado me cause tristeza, para que eu não volte a cometê-lo. E nós devemos exercitar isso. É também a força que produz mudança, porque quando nós nos entristecemos pelo nosso pecado, estamos arrependidos, é uma força para produzir mudança. Lá em Atos, capítulo 26, versículo 20, quando Paulo falava sobre, diante de Agripa, a respeito da pregação do Evangelho, ele fala de arrependimento e diz assim, versículo 20 de Atos 26, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se arrependessem. Arrependimento é tudo isso que nós falamos e nós conhecemos isso, nós somos salvos e não podemos não conhecer o arrependimento. Eu estou apenas aqui reforçando alguns conceitos de que é um desejo de mudança, é um pedido de socorro, é uma tristeza para produzir mudança. E ele diz assim, que se arrependessem e se convertessem a Deus fazendo obras dignas de arrependimento. Então, arrependimento sincero, ele deve vir com obras de arrependimento, obras dignas disso. E, de novo, não cabe a nós... Eu estou falando algum versículo... Vocês estão comigo aqui? 26, 20, né? Emendassem, sim. Tem traduções que colocam se emendassem, fazendo obras dignas de arrependimento. Ponto-chave aqui, e a palavra emendar ajuda também no entendimento, é de que o arrependimento é a força para a mudança. Quando nós nos arrependemos, então nós queremos não praticar mais aquilo. E quando nós pecamos contra o irmão, o primeiro passo é o arrependimento, nós não queremos mais fazer aquilo. O que é muito importante destacar, porque em alguns casos, irmãos, nós temos relacionamento diário e algumas ofensas, elas podem acontecer muitas vezes. E nós precisamos ali desse arrependimento que produz obras dignas de arrependimento. Fala assim, irmão, não deveria ter feito isso contra você e vou me esforçar muito para que não aconteça de novo. Obras dignas disso. Lembrando que o nosso próximo, né, é qualquer um que está convivendo conosco. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Meu próximo pode ser o meu colega de trabalho que senta ao meu lado e que, por muitas vezes, eu vou me ver em situações onde a minha carne vai querer ofendê-lo. E talvez, de forma errada, isso já tenha acontecido muitas vezes. E se eu estou arrependido, eu preciso lutar para que isso não aconteça. Não é ficar satisfeito com uma frequência menor. Não é ficarmos satisfeitos e falar assim, olha, eu ofendia ele todo dia, agora eu ofendo ele uma vez por semana. Melhorei, né? Não. É mudança. Atos 19, ainda aqui. Atos 19, versículos 18 e 19, lá em Éfeso, eu não vou ler todo o texto aqui, mas nós sabemos que Éfeso era uma cidade idólatra, que tinha um templo e uma deusa, né, deusa Diana dos Efésios, e eles pregaram o Evangelho ali, Paulo e aqueles que estavam com ele pregaram o Evangelho e muitos se converteram. E o versículo 18 diz assim, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Obra digna de arrependimento. Então, estamos falando aqui de ofensas contra Deus, mas muitas vezes contra o próximo também. Então eles
confessavam, e nós não estamos dizendo aqui que quando você ofende um irmão, você precisa publicar isso para que toda a igreja fique conhecendo. Se foi uma ofensa pública, o arrependimento deve ser público também. Aliás, um dos princípios, eu não sei se alguém já leu isso, né? Tem um livro que eu gosto muito, que fala a respeito, é um livro, vamos dizer assim, mais dirigido a líderes, pastores, mas ele fala que o nosso arrependimento deveria ser, no mínimo, tão público quanto foi a nossa ofensa. Essa é uma boa medida para nós olharmos para esse aspecto. Nosso arrependimento, nós deveríamos ter essa preocupação. Humanamente falando, a nossa preocupação é oposta. É de que o nosso pecado não seja muito conhecido. Então nós queremos, né? Isso é da carne. Nós queremos que aquilo fique escondido, e a confissão pode só piorar na minha visão humana, porque mais gente pode ficar sabendo do meu pecado. É verdade que nós nos envergonhamos do nosso pecado e nós não queremos que ele seja conhecido e muitas vezes que ele seja pedra de tropeço para alguém. Mas nós devemos nos alegrar na confissão. E é uma boa medida, esse é um bom padrão. Nós deveríamos ter a preocupação de que nosso arrependimento seja, no mínimo, tão conhecido quanto foi o nosso pecado. Em Éfeso, eles vinham confessando e publicando seus feitos. O versículo 19 fala de atos dignos de arrependimento, mudança de vida. Ele fala assim, versículo 19: também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta de seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Sem entrar no mérito aqui do quanto valia, que é muito dinheiro, ponto é, eles publicaram e fizeram aquilo que era necessário para mostrar o arrependimento deles. E ainda, lá no Salmo 51, de novo, falei, talvez Salmo 51, alguns de nós vejamos como o manual do arrependimento e confissão de pecado. E é verdade, é um manual para isso. Você pode, quando se vê nessa situação, ler o capítulo 51 e você vai encontrar muitos princípios para isso. Nós vamos enxergar que o arrependimento é condição para a retomada de paz. E isso tem tudo a ver com reconciliação. Notem, se eu sou o ofensor, eu quero retomar a paz com aquele que eu ofendi. Eu estou arrependido, quero que meu arrependimento seja conhecido, e eu quero retomar a paz com aquele a quem eu ofendi. O versículo 10, que é um dos que eu guardo comigo, porque muitas vezes eu preciso citá-lo, e creio que ainda precisarei. Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nós precisamos de Deus, nós dependemos de Deus para que Ele santifique a nossa vida. E esse pedido de Davi aqui é pela ação de Deus em santificação. E nós devemos lembrar que nós somos chamados a nos esforçar. A Bíblia vai dizer muitas vezes, esforça-te. Então não é orar a Deus e falar assim: Senhor, faz o trabalho, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, e a partir daí é com o Senhor, e eu, se não acontecer, estou isento de culpa, porque eu orei por isso, certo? Não posso falar assim. Eu tenho que buscar a Deus, tenho que me esforçar, mas em contrapartida, eu tenho que ter a consciência de que eu dependo 100% de Deus para que a minha vida seja mudada. Seja na conversão, nós passamos por isso um dia, seja quando nós estamos em reconciliação com Deus. Então, ele pede um coração puro e um espírito reto renovado, porque ele entendia que tinha deixado esse caminho em determinado momento. O versículo 11, só para a gente não passar batido aqui, é sempre uma oportunidade de explicar algo que pode ser distorcido.
Diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Primeiro, aqui é interessante que é uma das citações abertas do Espírito Santo no Velho Testamento, com esse nome. O Espírito de Deus é citado muitas vezes no Velho Testamento, muito mais do que os homens conseguem enxergar muitas vezes. No Novo Testamento, é muito citado como Espírito Santo. Agora, Davi usa a mesma expressão, o mesmo nome para se referir à terceira pessoa da Trindade aqui. E o que eu quero chamar a atenção, que é sempre instrutivo para nós, Davi não está pedindo para não perder a salvação aqui. Não é isso. Davi era rei e ele poderia ser cortado pelo seu pecado, do seu reino, ele poderia deixar de ter de Deus a direção para ser rei. Então, era o Espírito Santo trabalhando nele de uma maneira especial como rei, não como salvo. Então, o pedido dele aqui, porque ele se sentia digno disso, como muitas vezes nós nos sentimos. Quando nós pecamos, muitas vezes nós pedimos misericórdia de Deus e nós pensamos em bênçãos que nós temos na nossa vida e nós pedimos para Deus não tirar. Vamos assim: Senhor, eu sei que eu, mais uma vez, ou que eu pequei nisso. Tem misericórdia de mim, mantém isso na minha vida. Porque determinadas coisas nós seríamos dignos de que Deus tirasse. Deus poderia tirar e nós nos sentimos muitas vezes dignos de que Ele tire da nossa vida, merecedores dessa exortação, dessa disciplina, que é Deus tirar da nossa vida alguma coisa que nós consideramos importante que Ele nos tenha dado. Esse é o pedido de Davi aqui. Eu creio, assim, entrando um pouco, ou me colocando no lugar dele, que nessa situação ele se sentia digno mesmo de não continuar sendo rei. Ele pensava assim: o que eu fiz eu mereceria que minha linhagem fosse cortada, que eu não continuasse sendo rei. E ele suplica a Deus pela misericórdia dele. Versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Nós falamos que arrependimento está associado à tristeza e reconciliação está associado à retomada de alegria e paz. Então, é através da reconciliação com Deus quando confessamos, com o irmão quando confessamos, que nós voltamos a ter ambiente para termos alegria e paz juntos. Quando eu ofendi alguém e nós estamos naquela situação onde o problema não foi tratado, o pecado não foi tratado, não existe clima, para falar no popular, para que nós estejamos em alegria e paz juntos. Aliás, se eu estou em pecado, eu perco a minha alegria e minha paz para com Deus e perco muitas vezes para com o irmão. Ficamos naquelas situações onde nós nos encontramos e tem o famoso climão, a gente não consegue lidar bem com isso. Então, o que Davi pedia a Deus aqui faz parte de uma reconciliação também com o nosso próximo. Voltar a ter alegria, paz, e aqui ele fala com Deus de uma maneira muito mais importante do que até ter um bom clima com alguém. Ele fala assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque isso tem total conexão com o que ele falou lá no capítulo 38, versículo 18: afligir-me-ei por causa do meu pecado. Ele sentia tristeza. E o versículo 13 fala de mudança. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Mudança. Condição para nós termos alegria e paz novamente. Então aqui, irmãos, eu sei que talvez eu tenha mergulhado bastante num tema que é conhecido nosso, que é o arrependimento, e que muitas vezes nós vamos usar até para pregar o Evangelho, e vamos usar menos até num contexto de ofensas e perdão entre irmãos, mas o que eu estou chamando a atenção aqui é para que, ao mesmo tempo
o ofendido não queira julgar o nível de arrependimento do ofensor, e o ofensor avalie a si mesmo. Como a Bíblia diz, né? E quando nós estamos para participar da ceia, avalie a si mesmo. Nós devemos avaliar a nós mesmos nessas situações. Eu falei que nós tínhamos 5 coisas para ver, né? Nós vimos apenas a primeira, já um pouquinho mesclada com a segunda, que é a confissão, mas tem algumas coisas que vale nós falarmos, mas eu vou deixar para a próxima semana. Eu vou pegar agora, para que a gente entre no terceiro ponto, Êxodo 22. Então vamos falar um pouquinho de restituição. E princípios para isso nós certamente não vamos terminar hoje, mas nós temos aqui alguns princípios bons para isso. Êxodo 22 fala a respeito de ofensas ou problemas de ordem material que poderia acontecer entre israelitas e que deveria ser tratado pela lei de Deus. E aqui nós vamos encontrar o princípio da restituição. E aqui é só um princípio. Nós não vamos fazer disso aqui uma regra para que no tratamento entre irmãos nós, então, vai dizer que tem que restituir 4 vezes, por exemplo, algumas coisas. A gente não vai fazer disso uma regra. Mas é muito interessante nós lermos, pensando aqui com a maturidade correta, pedindo a Deus que, pelo seu Espírito, nos ajude a entender. É muito interessante nós lermos o padrão de Deus, ou o padrão que Deus deu ao seu povo, para o tratamento de ofensas. O ofensor deve se preocupar em avaliar o que pode ser feito, o que eu posso fazer, o que na prática eu posso fazer para demonstrar que eu estou arrependido, que eu confessei e que eu quero me reconciliar. Deve existir esforço da nossa parte, embora aquele que perdoa não deve olhar para isso, porque Deus não olhou para nenhuma restituição que nós pudéssemos fazer, porque era impossível. Deus nos perdoou por graça, e nós perdoamos aos nossos irmãos por graça. Significa que é um favor imerecido. E nós lemos aqui, para que nós ganhemos alguns desses princípios, no versículo 1 do capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que se feriu não será culpado, o que o feriu não será culpado do sangue. Não é o nosso tema aqui, mas entre os israelitas existia, né, na lei o direito de se defender, o direito ou a legítima defesa que existe também na nossa lei, certo? O Elmo me ajuda. Existe esse princípio, embora algumas vezes pareça muito mal tratado ou interpretado até. Se o sol, versículo 3, houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue, o ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Então, muitas vezes um homem poderia ser vendido como escravo se houvesse consumido aquilo que já tinha furtado e houvesse consumido aquilo, não tivesse como restituir. Versículo 4. Se o furto for achado vivo, é interessante aqui porque muitas vezes o objeto do furto era gado, como talvez exista ainda em algumas regiões, ou muito provável que exista em algumas regiões do nosso país. O objeto do furto muitas vezes era gado, e por isso existia esse tratamento. Olha, se o animal que foi furtado for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Então devolve aquilo que foi achado roubado e ainda tem que dar o outro animal, porque é uma restituição. Versículo 5. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e largá-lo para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Irmãos, de
de todos os versículos que a gente vai ver aqui, que são apenas princípios para nós, é assim, para que a gente tenha alguma base do que deve existir de sentimento, esses 5 eu acho um dos mais práticos. Porque ele está dizendo assim, né, se eu for descuidado com o meu animal, propositalmente ou não propositalmente, fui descuidado, fui relaxado, e o meu animal começou a pastar no campo do vizinho e fez algum estrago lá, consumiu as coisas do vizinho, o que eu devo fazer? Não sei se os irmãos entenderam aqui, no finalzinho do versículo 5. O que eu devo fazer? Oferecer o meu campo. Qualquer coisa do meu campo, o melhor. Acho que aqui nós temos um princípio de como nós devemos agir. O que eu posso dar de melhor para aquele que eu ofendi? Então veja, se eu ofendi com palavras, imagina assim, eu ofendi alguém com palavras. Eu destratei alguém, usei palavras inadequadas. Voltando lá para o nosso primeiro estudo, falei raca, né, que é uma expressão de desprezo, como quem diz você não está no meu nível. Ou falei tolo, que é uma expressão que aponta para a impiedade. Eu ofendi aquela pessoa apontando para algo e sendo juiz dela. O melhor que eu posso fazer, muitas vezes, é tratar aquela pessoa, me esforçar para tratar muito bem. Se eu usei palavras para ofender, eu deveria oferecer as melhores palavras para restituir. Tratar carinhosamente, tratar amorosamente, porque aqui, o versículo 5 me chama muito a atenção, porque fala assim, não é qualquer coisa, porque é da natureza humana, muitas vezes fala assim, tá bom, não foi tão de propósito assim que eu fiz isso. Meu animal estava lá no meu cercado, mas tinha um buraco no cercado, o irmão Newton entende disso bem melhor do que eu, depois pode ajudar a explicar, e o animal passou para o lado do campo do vizinho e consumiu um pouco. Não foi de propósito. Então, tá bom, agora o que a lei me manda fazer? Imagina a reação do israelita. O que a lei me manda fazer? Vou ter que pegar o meu campo pro gado dele pastar. Então, vou pegar aquele mato mais amassado lá, mais velho, aquele que vai ter pouca proteína ou pouca vitamina pro gado e vou entregar isso aí pro meu vizinho. Não. O que a Bíblia diz é que tinha que ser o melhor da própria vinha. Era para dar do melhor. E quando nós buscamos restituir, nós devemos pensar nisso. Nossa restituição deve ser com o melhor. Eu tratei mal, eu devo tratar da melhor forma que eu posso. Eu desprezei alguém, então eu devo honrá-lo. Eu, de alguma forma, deixei, por exemplo, alguém de fora de uma situação onde aquela pessoa ficou ofendida por causa disso, então devo honrar essa pessoa depois. São coisas que nós somos ensinados aqui. O versículo 6 continua. Se irromper um fogo e pegar nos espinhos e queimar a meda de trigo ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente pagará o queimado. Então está falando de queimada mesmo, né? Foi lá, botou fogo na sua própria terra e perdeu o controle, aquilo saiu pegando fogo na terra dos outros, tem que pagar. Ah, mas foi sem querer. Não, tem que pagar. A Bíblia fala que a nossa língua é como muitas vezes uma chama. Ela pode causar, lá em Tiago, né? Pode causar grandes queimadas. E algumas vezes as nossas palavras têm que ser vistas nesse contexto também. Olha, eu falei algo e botou fogo na igreja, por exemplo. Não deveria, nunca deveria acontecer, mas eu falei algo e pegou fogo de uma forma que eu não esperava. Então eu devo falar com todos que foram afetados por isso. Ah, mas espera aí, eu falei com determinado irmão e os outros ouviram, ficaram ofendidos também, eu me retrato com esse irmão, certo? Certo? Não, eu me retrato com todos os que ficaram ofendidos. Todos os que foram queimados por aquilo que eu falei. Isso é muito comum. Aliás, uma das coisas que, por
observação, por experiência, por troca de experiência, até com irmãos mais experientes do que eu, nós observamos é que a coisa mais comum é você ofender alguém por tabela. Aliás, às vezes mais provável do que ofender a própria pessoa. Muitas vezes nós nos ofendemos porque a ofensa foi contra a minha esposa, por exemplo. Se fosse contra mim, eu deixaria passar fácil, mas com a minha esposa eu fico bastante ofendido, por exemplo. É só um exemplo, tá? São coisas que muitas vezes acontecem para nós, ou pelos meus pais, ou pelos meus filhos, ou por um irmão que é muito meu amigo, e determinada coisa aconteceu contra ele e eu tomei as dores. Isso precisa ser tratado. Precisa ser tratado no contexto de ofensas, perdão, reconciliação, muitas vezes nesse contexto de que saiu pegando fogo no campo de todo mundo a palavra que foi dita. Precisamos tratar com todos. Versículo 7. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou bens a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. E aqui existia mais um princípio que peguei uma coisa, por exemplo, do Leandro, só para a gente ilustrar aqui. Ele me emprestou alguma coisa e aí eu digo que fui roubado. O princípio era que eu deveria ser julgado, eu deveria ser levado diante dos juízes para ver se eu não estou ali, seria um julgamento, para ver se eu não estou ali tomando para mim aquilo que ele me emprestou e dizendo que eu fui furtado. A coisa seria avaliada, investigada, por assim dizer. É um princípio da época que é válido até hoje. Sobre, versículo 9, todo negócio fraudulento, sobre bois, sobre jumentos, sobre gado miúdo, sobre roupa, sobre toda a coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a casa de ambos será levada perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro ao seu próximo. Então, eu estou dizendo que eu usei o Leandro como exemplo, agora vai até o final. Aquela camiseta que o Leandro está usando era minha, na verdade. A gente foi jogar futebol e eu deixei lá e agora ele está dizendo que ele tinha uma igual. Difícil, porque ele é corintiano. Então, o time vai separar a altura e tal, mas o que deveria acontecer? Leva diante dos juízes ambos e aquele que for condenado paga o dobro. São princípios aqui. Se alguém der, versículo 10, ao seu próximo e aguardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal, e este morrer, ou for dilacerado, o arrebatado, ninguém o vendo, ou arrebatado, ninguém o vendo, alguém levou embora, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs a sua mão nos bens do seu próximo, e o seu dono o aceitará, e o outro não o restituirá. Então aqui mais um cenário onde ele estava tomando conta, prestando um favor para alguém, ele estava guardando o animal do outro e aconteceu um acidente. Por exemplo, um leão veio, como a gente sabia que com Davi, Davi defendeu o rebanho de leões, então um leão veio e dilacerou aquele animal. Ele deveria jurar diante do Senhor, aqui uma forma também de julgamento, ele se comprometeria a dizer que ele fez o melhor, ele não foi desatento em prestar esse favor de guardar aquilo que foi lhe confiado. Versículo 12. Mas se de fato lhe tiver sido furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. Dilacerado porque era a prova de que um animal do campo, por exemplo, havia tomado aquele bem do outro, por exemplo, um boi. E se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal e for danificado ou morto, não estando presente o seu dono, certamente o pagará. Note que aqui tem um princípio, não é o tema do nosso estudo, mas é interessante, tem um princípio de que se eu pedir um favor para alguém guardar e acontecer um acidente, eu fico com prejuízo. Agora, se eu pedir emprestado e
alguém me emprestou e aconteceu um acidente, eu pago por isso. Ou seja, aquele que estava sendo beneficiado com o acordo ficaria com prejuízo. Né? Se eu pedir emprestado e estragou na minha mão, eu tenho que pagar. Se eu pedir para alguém guardar e estragou na mão dele, eu fico com prejuízo, porque ele me prestava um favor. Versículo 15. Se o seu dono estava presente, não o pagará. Se foi alugado, será pelo seu aluguel. Aqui nós temos uma série de conceitos de restituição. Né? A gente até poderia entrar aqui no versículo 16 e 17, que não deixa de ser uma restituição. Tá? Versículo 16 diz assim: se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará e tomará por mulher, por sua mulher. Também é uma ação de restituição aqui. É um homem que enganou uma moça e a seduziu, e a ordem para esse homem era restituir a ela, ou seja, tomá-la por esposa. Ela foi enganada, foi seduzida, talvez estivesse apaixonada, ele deveria ser responsável por essa atitude, para que ela então fosse casada com ele, para que ela não ficasse numa situação de desonra e possivelmente naquela época, diferente dos nossos dias, né, essa mulher ela ficaria ali com uma marca, talvez muitos homens não a tomassem por esposa mais. Então ela ficaria numa situação difícil. E o versículo 17 diz assim: se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, então aí o pai fala assim: não, eu não quero que esse homem se case com ela, pagará ele em dinheiro conforme ao dote das virgens. Então, aquilo que era muitas vezes praticado entre eles como dotes, seria praticado nessa situação também. Então, são coisas que não dizem respeito à nossa forma de tratar, nossa cultura, mas para fechar aqui nosso estudo de hoje, existe um princípio de restituição com o melhor que nós podemos fazer em cada situação. Levítico, só para a gente dar um pulinho ali, são poucos versículos. Levítico 6. A gente tem um resumo do que foi visto lá em Êxodo 22. E ele cita de uma forma mais clara a restituição. Versículo 2 diz assim: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou que deixou na sua mão, ou roubo, ou que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Então, interessante aqui, em Levítico ele faz um resumão. Assim, sabe todas essas coisas que os homens costumam fazer? Essas coisas que ainda acontecem nos nossos dias aqui no Brasil. Essas coisas que sempre aconteceram na história da humanidade, porque o homem é pecador e, infelizmente, sempre quando pode, tenta tirar proveito do seu próximo. Sabe todas essas coisas com que o homem costuma pecar? Versículo 4. Será, pois, que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi guardado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto. Aquele de quem o dará no dia de sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação. Para a expiação da culpa trará ao sacerdote. Tem um princípio, irmãos, e nós vamos fechar com ele para que nós voltemos na próxima semana, não no aniversário da igreja, outra, para fechar isso aqui. A gente ainda vai falar mais de reconciliação, mas quando nós pecamos contra alguém, quando nós falhamos contra alguém, nós deveríamos nos preocupar com duas coisas. Em nos retratarmos ou nos reconciliarmos com Deus. Por isso esses últimos versículos aqui falam da expiação.
cordeiro para expiação diante de Deus, porque nós pecamos contra Deus. Então nós deveríamos nos preocupar em pedir perdão a Deus. Eu estou resistindo aqui, mas eu vou usar mais um versículo que eu acho que vai ajudar ainda mais a dar entendimento nesse pedacinho aqui. Nós deveríamos nos preocupar em pedir perdão a Deus, porque ofendemos a Ele, e nós deveríamos nos preocupar em nos retratarmos, em nos acertarmos da melhor forma que pudermos com aquele a quem ofendemos. Com palavras, com arrependimento, com confissão, com restituição quando houver algo a ser feito. E por que isso? Mateus 18, para nós encerrarmos. Um versículo que acho que vai ajudar a gente a gravar na mente o porquê isso é tão importante. A gente poderia simplesmente responder que é porque estamos em obediência a Deus. E obedecer a Deus é muito importante. Mas vai ajudar aqui nós lermos Mateus 18, versículos 6 e 7. Quando eu ofendo alguém, eu posso estar sendo pedra de tropeço para esse alguém. Se eu sou um irmão em Cristo dessa pessoa e eu ofendo essa pessoa, a esse irmão, eu posso estar atrapalhando ele na sua caminhada. E a responsabilidade é dele diante de Deus, de se apegar a Deus e não ser atrapalhado por ninguém. Nós não podemos dar esse tipo de desculpa diante de Deus. Senhor, aquele irmão tal, ele fez uma coisa que me atrapalhou demais. Me ofendeu, ele não pediu perdão, não se arrependeu, eu não consegui perdoá-lo e a partir daí minha vida não caminhou mais bem. Nossa responsabilidade diante de Deus. Mas quando nós ofendemos, nós temos que fazer tudo o que for possível. Porque o versículo 6 diz: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos é aqui a forma como nós tratamos os nossos irmãos. Cristo dizia que nós devemos ser como meninos, como um menino que ele havia pego e colocado no meio deles para ilustrar. E fala que todos deveríamos ser como aquele menino. E ele diz: mas qualquer que escandalizar através das suas ofensas, seus pecados, a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. O que nós estamos sendo ensinados aqui? De que nós temos grande responsabilidade nessa esfera que diz respeito a ofensas, perdão, reconciliação, e que muitas vezes isso pode ser escândalo para as pessoas que nos cercam, para os pequeninos, para os salvos aqui, mas também até para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E o que Cristo diz no versículo 7 é de que é mister que venham os escândalos, ou seja, no mundo nós vamos ter escândalos, nós vamos ter homens que se dizem crentes e que escandalizam o mundo, nós vamos ter essas situações, mas nós devemos olhar para nós, porque a Bíblia diz: ai daquele homem por quem vem os escândalos. Então, nós somos responsáveis por isso, e a retratação muitas vezes é a forma pública de lidar com isso. Falar: fiz algo errado, uma palavra, botei fogo no campo de todo mundo, vou aqui usar do princípio de restituir. Vou conversar com todos, vou pedir perdão a todos, vou usar a mesma língua que serviu para ofender a todos, para tratar com todos, de forma que esse escândalo, ou não aconteça o escândalo, ou se ele de alguma forma aconteceu, que ele seja tratado, e contar com a misericórdia de Deus, porque, como Davi disse, nós dependemos da misericórdia de Deus, nós dependemos de que Ele crie em nós um coração puro e renove em nós um espírito reto, que caminhe diante dele. Amém?
Vamos nos colocar em pé para nós encerrarmos.